Hoje nós iniciaremos o nosso vídeo semanal falando sobre o arroz. E lembrando que, dentre os tipos de arroz mais conhecidos, nós temos o integral, o parbolizado e o arroz branco. O integral é o mais nutritivo, rico em vitaminas, minerais e fibras. Ele possui um índice glicêmico menor, alterando em menor grau a glicose sanguínea. O parboilizado é o segundo de importância nutricional. Mantém as mesmas propriedades, porém em menor quantidade. O branco é o de menor valor nutricional. O polimento retira boa parte desses valores. Entre o parboilizado e o branco temos as diferenças na produção. O parboilizado é polido, assim como o branco, porém, antes de retirar a casca, o parboilizado passa por um cozimento que leva os nutrientes da casca para dentro do grão. Portanto, retém mais vitaminas e minerais se comparado ao branco. Para nosso entendimento, o que é parboilizado? Convém até descrever o processo. Parbolizado é o arroz que, quando vem da roça, sofre um processo de pré-cozimento. Ele é imerso em uma autoclave com casca em água aquecida sob pressão. O arroz parbolizado é o mais recomendado que o branco, uma vez que tem uma maior quantidade de vitaminas, minerais, fibras e gorduras. Apesar disso, o processo pelo qual o grão in natura, ou seja, quando vem da roça, é submetido, é um processo natural, apenas água e pressão. Por isso, acaba sendo mais saudável. Não possui aditivos. Usa-se somente água potável e calor, obtendo-se arroz polido com menos grãos quebrados e no cozimento se mantém soltinhos. Enquanto que o branco, seus nutrientes vão-se embora com as cascas. Por outro lado, se comparado ao arroz integral, o arroz parboilizado não é a opção mais vantajosa. Entre o arroz branco e o integral, vamos citar aqui as diferenças nutricionais. Para cada 100 gramas de arroz, nós temos carboidratos. O arroz integral possui 25,8 gramas de carboidratos, enquanto que o branco 28,1 gramas, ou seja, o branco mais carboidrato. Fibras, 2,7 gramas para o integral, enquanto que o branco 1,6. Cálcio, 5 gramas para o integral, 4 gramas para o branco. Magnésio, 59 miligramas para o integral e apenas 2 gramas para o arroz branco. Como o arroz é um alimento seco e não conduz bactérias, não há nenhuma necessidade de lavar o parbolizado antes do cozimento. Além disso, a água fervente elimina qualquer organismo que possa prejudicar a sua saúde. O arroz branco não engorda. Não deve ser evitado completamente, mas o ideal é dar preferência ao integral ou parboilizado, que, além de terem mais nutrientes, possuem um teor calórico mais baixo e podem auxiliar no processo de emagrecimento, principalmente o arroz integral. Exagerar no consumo de grãos refinados, como o arroz branco, pode aumentar os riscos de doenças do coração, tanto quanto ingerir doces açucarados e guloseimas regadas a óleo. É o que aponta um estudo divulgado em 3 de outubro de 2022 e conduzido por pesquisadores do American College of Cardiology, nos Estados Unidos. 3 observações devem ser citadas neste assunto. A primeira é sobre o consumo de arroz por diabéticos. O diabético não tem restrição em relação à escolha do tipo de arroz. Porém, a melhor opção é a versão que possua fibras, já que a mesma retardará o processo digestivo e, como consequência, a glicose subirá mais lentamente após a refeição. Com isso, é necessária uma dose menor de insulina para equilibrá-la. A segunda observação é em relação ao sabor do parboilizado. Para tirar o gosto do arroz parboilizado, que é forte, deixe cozinhar em fogo alto sem tampar. Quando começar a subir as bolinhas de água entre os grãos de arroz em cozimento, retire a panela do fogo.
Escorra o arroz para sair o caldo branco, que é o que deixa o gosto forte no arroz parboilizado. Porém, lembre-se, neste processo, você estará perdendo alguns nutrientes. Pessoalmente, prefiro não retirar o caldo. O sabor é uma questão de tempo para se acostumar. É o mesmo processo de quando tomamos água de poço, água pura. De início, o sabor é ruim, porém, é uma questão de tempo para nos acostumar. A terceira observação refere-se ao açúcar presente no arroz. O arroz não é rico em açúcar, porém, tem carboidrato e se transforma em uma fonte de energia rápida durante a digestão. Lembre-se, somos o que comemos.